Sejam bem-vindas ao mais um Papo Autêntico Podcast. Bem-vindas, meninas! Vamos dar oi aqui diretamente do nosso closet maravilhoso. Hora de tirar os calçados, colocar nossa pantufa, porque é momento de relaxamento, não é? Bora relaxar, descansar Sim, os pés. mas antes, deixa eu falar que hoje você tem que ficar aqui até o final, porque hoje nós temos uma entrevistada muito especial, que falaremos sobre psicologia, falaremos sobre empreendedorismo, sociedade, nossa, sociedade a gente já sabe que é pior que casamento, não é? Exato. Então, a gente precisa falar sobre isso também. E nada melhor que a Tamara para falar isso pra gente hoje. E também, quando a gente fala em psicologia, a gente acha que é somente aquele, vamos dizer assim, a terapia em si, não é? Mas é tão mais além do que isso, é tão mais profundo e a gente pode levar isso para todos os âmbitos da nossa vida e a Tamara traz isso para o empreendedorismo feminino. Então, vamos ouvir essa história hoje. Mas antes, vamos colocar pantufas. Nosso momento mais gostoso, né? Fica bem Sim, né, gente? Closet mesmo, né? De verdade, tem que pôr as pantufinhas. Nosso momento de abraço. Ai, devidamente calçada. Né? Sim, agora À vontade. dá para cruzar as pernas. Ô, daí, antes de começar também, eu quero mostrar uma coisa. Que olha só, que chegou. Uma coisa, vamos ver que coisa é linda, essa. maravilhosa. A hora que eu cheguei, tava dando uma olhada aqui no closet. E, gente, foca nisso aqui. Olha. Que Sua cara, maravilhosa. Bárbara. Agora pro verão, Ó, ó. O que Maravilhosa. vocês acharam? ficou perfeita, amiga. Seria minha Não, escolha. Lá da vamos Ótica Lume. combinar que os óculos da Ótica Lume são incríveis, né? Tá Um mais lindo que o perfeitos. outro, a gente sempre fica babando aqui. Lindo, lindo, lindo. Também eu tava vendo a joia que a Tamara está você está viu? hoje. Hoje eu estou super calma. Super calma. Não Calmíssima. muito calma, mas É, mas Todas olha, de eu calma amei bege. esse relógio, gente. Olha só, que lindo. lindo. Estilo meio bracelete, né? Aham. Perfeito. E super... Bem Super minimalista, bem Aham. O moderno. pessoal dá Aham. um close também ali, ó, nas joias que estão no expositor. Que lindo. Uma Estão. inspiração da Versace, gente. Perfeição. Maravilhoso. A cara da riqueza, chiquíssimo. Chiquíssimos. Chiquíssimo. Hoje, olha, Nosso com chave closet de... tá... Tá, com chave de... Toda essa semana, né? Toda Toda semana. sessão. Ó o Toda hábito. Ó a força do hábito. A psicologia. A força do hábito. Mas toda semana, nosso closet tá repleto de coisas maravilhosas, né? Com os nossos parceiros. A Calma Sim. Beth, a Bárbara da Lume, sempre mandam peças incríveis pra nós. E todas de perfume também, né? Ah, é verdade. Hoje a Todas Tamara tá de cheiras. Amirati de novo? Ah, claro, com certeza. Maravilhoso. Não resisto ao Amirati. Muito mole. E a nossa consultora olfativa? Tá do que Tá do hoje? quê? Hoje eu estou com o da sereia. Gente, que branco me deu. Ah, o Facar Rosé. Olha já o Facar nome. A mulher É mais porque, cheirosa, né? e ela adora fazer misturinhas também, né? É, não, mas hoje eu só tô com ele. Só com o Facar Rosé. Então tá. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a Tamara. A gente nem conhece, né, Bárbara? Quase nada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas primeiro, antes de a gente falar sobre seu lado psicóloga, queremos saber sobre o seu lado não, o seu todo. Tamara, Eita, conte-nos, quem é Tamara? eu sou um docinho. A gente sabe. Tamara é filha, a irmã do meio, né? Eu brinco que eu sou a irmã do meio, então eu tenho, né, 2 irmãs, somos em 3 irmãs. Sou titia, tenho uma sobrinha linda, maravilhosa. Bem coruja. Bem coruja, titia é bem coruja. Gente, eu acho assim, eu sou apaixonada pela mente humana. Eu acho que isso sempre, assim, desde sempre. E eu adoro aprender. Acho que acho que isso que a gente tem em comum, assim, que a gente
deu match, como a Bá sempre fala, né? Sim. Então, eu amo aprender, isso sempre me moveu muito, eu sempre fui muito estudiosa, então eu gosto muito disso. E acho que é isso, eu sou apaixonada, assim, pelo aprendizado, pela vida, acho que nem sempre foi, né, obviamente, acho que o processo de autoconhecimento vem para isso, né, pra gente ir aprendendo conforme a gente vai evoluindo, né, mas depois que eu aprendi realmente a me conhecer, eu entendi que isso é uma das minhas características, essa sede de aprendizado e de vida, né, recuperei isso, né? E entendi que isso faz parte de quem eu sou, da Tamara, da essência da Tamara. De ser tagarela, de ser falante, mas ao mesmo tempo ser tímida, de não, né, não sair falando sempre. Observadora. Demais. Mas assim, aquela coisa, não me dá trela, que se der, ixi, aí esquece. Mas eu gosto muito, assim, de conversar. Eu brinco com as minhas amigas, né? Eu falo assim, eu não sou aquela amiga que manda mensagem pra você todos os dias, mas eu sou aquela amiga que se você me ligar 3 horas da manhã pra esconder um corpo, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Tamo junto. Mas eu sou assim, faz parte de quem é a Tamara. Acho que é isso, assim. E você falou depois desse processo de autoconhecimento. Quando foi esse depois? Eu acho que todos nós passamos, né, por um processo, assim, de autodescoberta, né, eu tenho umas fases, né, na vida ali de mudanças, né, muito grandes, e a minha adolescência foi um período muito difícil, digamos assim. E aí, que foi quando eu conheci a psicologia, né, na minha adolescência eu conheci a psicologia como paciente. Então, eu falo assim, a psicologia realmente transformou a minha vida. Acho que é por isso que eu sou apaixonada, né? Uhum. E aí eu reaprendi a olhar pra mim, né? A entender quem eu era e ir nesse processo. Só que mesmo assim, depois da vida adulta, ainda a gente parece que volta, né? Tem algumas coisas que a gente vai... Eu acho que sempre brinco assim, que é um processo de espiral. Parece que você tá na mesma coisa, mas num outro nível, né? Você Sim. passa pela mesma questão em outros níveis. Então, eu fui sempre nesse processo de ir me atualizando. Eu faço terapia faz... nem vou falar quantos anos, porque a gente Vai entrega a revelar a idade, né? Mas a psicologia tá na minha vida faz muitos anos, antes da faculdade em si. Então, eu acho que esse processo, assim, de você ir se conhecendo e ir entendendo, e acho que o principal, você aceitar quem você é. Acho que esse é né, a principal coisa. Porque enquanto você fica no processo de agradar as pessoas, de fazer esse processo pelo outro e não por si, você vai se perdendo de você. Exato. E aí é um problemão. E aí eu fiz muito esse processo. Aí acho que a partir do momento em que eu fui entendendo, e aí pra ser bem sincera, assim, que a gente é sincero, né? Sim. Eu acho que eu consegui recuperar isso, assim, de fato, e conseguir olhar pra mim, literalmente no espelho, assim, e me enxergar. Eu acho que tem o quê? Uns 6 anos. 5, 6 anos. E eu já era formada. E já ajudava as mulheres Outras a fazer pessoas. esse processo. Então, como que isso está em todas as pessoas, né? Sim, Todo mundo sim, precisa desse sim. processo terapêutico e Com de se certeza. conhecer. Com certeza. E é bacana você falar que há muitos anos, né, que já vem ali fazendo esse processo, porque a terapia, ela não é algo assim que deve ser passageiro, mas que ela deve te acompanhar em todas as fases da sua vida, Sim. né? Porque é algo que vai te ajudar sempre. E eu falo assim, eu faço há muitos anos, mas eu parei. Isso, a gente... eu a parei. gente, porque eu também já há anos, né? Então, Eu por parei. isso. Mas a gente para, depois você volta, mas você Isso. nunca larga. Não, porque eu gosto muito de falar assim, que eu falo que a gente termina o processo terapêutico quando a gente morre. Que a gente não tem mais o que fazer. Tipo, a gente não tem mais o que evoluir, a gente não tem mais o que lidar. E eu gosto muito de trazer assim, a terapia em si, ela vai auxiliar você a lidar com questões que você precisa. Que eu falo assim, com problemas. Quem não tem problema? Quem, né? Então, assim, ela vai auxiliar você nesse processo. De você aprender a lidar com as questões da vida. E o que você diz para aquelas pessoas, principalmente mulheres, que
tem muitos problemas, que às vezes passaram por condições traumáticas também, mas se recusam a procurar uma terapia. Como psicóloga, como mulher. Como mulher, primeiro. Como mulher, eu acho que precisa forçar, sabe assim? Porque assim, eu brinco assim, eu falo que injeção às vezes é dolorida, mas a gente precisa tomar. E o processo terapêutico, ele é doloroso. Bastante. Ele é doloroso. Porque daí você descobre muitas coisas. E aí, dependendo do tipo de pessoas, às vezes a gente faz aquele processo. E é normal, né? Isso é muito comum. A gente faz o processo de terceirizar culpas, né? De, eu sou assim porque... Né? Dentro da terapia a gente escuta muito isso. Porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso, porque fulano fez isso, porque a minha criação foi desse jeito. E tá tudo bem. Só que seus pais fizeram o que eles puderam fazer. Agora você já é adulto, você precisa lidar com aquelas coisas. Então, na terapia a gente faz esse processo de olhar pra você e você ter que lidar com essas coisas. E, infelizmente, nem todo mundo tá pronto pra isso. Eu falo assim, eu sou uma defensora eterna da terapia. É que na terapia a gente aprende a lidar com a nossa criança interior, né? Tem uma com a nossa criança, com a nossa adolescente, com todo mundo. Tudo. E aí a gente aprende também que, tipo, adultos fazem o que é preciso e criança faz o que quer. Então é bem isso na terapia, né? Que daí a gente, muitas das vezes, a gente age como criança. Na nossa infantilidade, tipo assim, de querer fazer o que a gente quer. E não é bem assim. Adultos faz o que é preciso, criança faz o que quer. Exatamente. Né? E a gente pode falar que uma pessoa que se recusa a fazer está fazendo como uma criança. Fazendo birra, né? Fazendo o que birra. quer. Exatamente. E aí é muito aquilo de que, nossa, não, eu sou forte. Não preciso disso. Não. Sou forte. Né? E aí eu gosto muito, você falou uma coisa que eu gosto muito, eu falo assim, e aí, não só eu, né, mas várias pacientes minhas falam assim, quem vai pra terapia é a pessoa mais forte que existe. Porque a partir do momento que você tá lá, que você se vê, que você descobre, que você tem um monte de coisa que você precisa lidar, só os fortes permanecem. Exato. Requer coragem, né? Requer muita coragem. Muita coragem. Porque você vai vai... você. Exatamente. Você vai lidar com a sua sombra. Exatamente. E aí ali não tem... Eu brinco e falo assim, não tem como você culpar ninguém. Não tem, porque é uma coisa, né? Dentro do processo terapêutico, a gente, enquanto psicólogo, a gente é entre aspas, né? Assim, de uma forma muito didática, a gente é um reflexo, é um espelho. Então, o paciente traz, a gente devolve. A gente não resolve o problema de ninguém. Sim. Né? A gente devolve as questões. Aqueles silêncios, então, né? Quando a gente fala, ai, meu Deus do céu. E aí você esperando a psicóloga falar alguma coisa, você fica assim, ela... Ela mordeu os dentes, Bárbara. Ela mordeu os dentes. Mas é porque eu já passei por isso, assim, realmente, né? Algo assim que chega a ser constrangedor. Por quê? Porque você quer que o outro fale alguma coisa, te dê a solução. Mas, na verdade, a solução tá em você, não no outro, né? E muitas vezes você já sabe a resposta. Na maioria das vezes a pessoa já sabe a resposta. A diferença é porque, assim, qualquer atitude que você for tomar tem uma consequência. Tem uma consequência, exatamente. Independente. E aí, às vezes, você não quer arcar com aquilo. Falando em consequência... Qual é a consequência, agora falando como psicóloga, dessas pessoas que se recusam, principalmente assim, que passaram por algo que a gente fala assim, gente, uma pessoa nunca mais ela vai ficar sã se ela não fizer uma terapia. Ajuda, né? Porque, né, alguma condição que aconteceu na vida dela e tudo, e ela se recusa a isso. Isso é algo que lá na frente vai ser cobrado dessa pessoa, ou você acha que não? Depende muito, Dai, porque assim, depende muito dos traumas, né, que a gente fala. Então, tem pessoas que, dependendo do que aconteceu, a gente traz muito dentro da psicologia dos ganhos secundários, né? O que ela tá ganhando com essa condição que ela tem hoje. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo muito ruim, mas assim, pra gente, né, pra tentar explicar. Por exemplo, novela mexicana. A gente da época das novelas mexicanas. Sim. Tinha aqueles dramas, aquelas coisas que, quando a pessoa fazia aqueles dramas, ela ganhava algo em troca. Ou ela ganhava atenção, ou ela ganhava carinho, ela ganhava alguma coisa. Então, ela mantinha aquele padrão de comportamento, de reação, porque ela tinha alguma coisa em troca.
Então, às vezes, para a pessoa, por mais que seja muito sofrido, para a pessoa tá tudo bem viver daquela forma, entendeu? E aí, às vezes, a gente, enquanto terceiros, nos incomodamos porque a gente acredita que a pessoa possa evoluir, mas para a pessoa tá tudo bem. Entendi. Ela tá ganhando, entre aspas, de alguma forma. Sim. Então não tem. Por isso que eu falo assim, enquanto psicóloga, às vezes as pessoas procuram, né? Ai, fulano precisa fazer terapia e tudo mais. Eu falo assim, não adianta. Se a pessoa não quer, não adianta. Não tem o que fazer. Porque não vai funcionar. Primeiro que ela vai em uma sessão, duas, às vezes ela vai até em mais. A hora que você começa a cutucar, que a gente brinca, né? Que começa a vir coisas, porque vem, não adianta, vem coisas. Ela já espirra. Porque ela não tá no momento para isso. Não é o que ela tá buscando, Não não é o é que prioridade para ela, né? Exatamente, não é o que ela tá buscando, não. Então não adianta. Por isso que eu brinquei, é como psicóloga ou como mulher. Então, assim, se a pessoa não vê necessidade, não tem o que fazer. Eu falo assim, é angustiante? É. Porque às vezes você vê que a pessoa, né, se fosse para uma terapia, ia ajudar, ia resolver, porque eu falo assim, a terapia ela ajuda em muitas questões. Mas às vezes para a pessoa, o ganho secundário é muito maior do que lidar com isso. Porque daí ela vai precisar sustentar algumas coisas que às vezes ela ainda não tem condições psíquicas para isso. E é legal porque agora a gente começa, por exemplo, assim, vem na memória, né, pessoas que a gente sabe, né, conhece, ou às vezes já pensou que, nossa, essa pessoa, né? E faz sentido. Agora, realmente, assim, faz sentido. Tá, mas agora, como que isso chegou ao empreendedorismo feminino? Como é que a psicologia encontrou isso? Como é que foi? Caramba. Assim, a psicologia, para mim, ela sempre. Na verdade, assim, lá no início, quando eu era criança, eu ia fazer odonto. Olha só. Sempre tem, né? Quis odonto, depois fui fazer química, enfim, mas não deu nada certo. E aí, eu sempre fui muito apaixonada pela mente humana, tanto que neurocirurgia para mim é, né, adoro ver cérebro. Mas e aí quando eu fui para psicologia, eu queria ir para a área da organizacional, que a gente fala, que é trabalhar em empresas. Porque eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Então, para mim é muito fácil esse universo do corporativo, de empresas, de lidar com empresas. E aí fui e tal, só que durante a faculdade a gente faz vários estágios e como a organizacional eu já tinha trabalhado antes da faculdade, não é que não me encantou, é que para mim acho que não foi muito desafiador. E aí para mim a clínica era mais desafiadora. E aí no final a gente decide, né, qual que a gente vai fazer. E aí eu decidi ir para clínica, que é essa parte do atendimento 1-1, né? E aí fui e tal. Só que daí eu terminei a faculdade, continuei trabalhando, que não era na área de psicologia, né? Porque a gente... E aí eu falei, tá. E aí continuei. Aí eu comecei a conciliar o atendimento clínico com o trabalho CLT. Só que a clínica tava tendo... Sabe aquela coisa assim, do teu meu coração? Tipo, cara, eu amo isso aqui. E aí eu trabalhava, na época eu trabalhava 9 horas por dia, porque a gente compensava o sábado, então a gente trabalhava mais tempo. E aí eu saía da CLT e ia atender 2, 3 pacientes à noite. E aí, como diz o outro caso, Ferreira espeta de pau, eu tive um burnout no meio do caminho. Adoeci. E aí eu fui pro psiquiatra. Meu psiquiatra virou pra mim, eu tinha 30 anos na época. Nossa, na época, né? Tantos anos. Nossa, muito, Muitos velho. anos. E aí ele virou pra mim e ele falou assim, então, ou você decide, ou você vai pro cemitério. Aquilo me deu um choque, assim, sabe assim? Tipo, como assim? Porque, assim, o burnout, até é bom a gente, né, comentar sobre isso, porque o burnout, ele é algo que a gente acaba tendo, não porque a gente não gosta do que a gente faz, pelo contrário. Porque a gente ama o que a gente faz. Então, a gente faz em excesso. Em excesso. Eu amava as duas coisas. Então, eu trabalhava muito na empresa e eu amava atender. Então, era aquela coisa, assim, do final de semana. O que é final de semana? Não, eu né, tinha que ler. Porque, assim, cada paciente é diferente, né? Então, você tem a questão dos estudos e tudo mais.
Só que chegou num nível que eu não dava mais. Você começava a falar comigo, eu tava chorando. Porque eu tava em estafa, assim. E aí, junto com a minha psicóloga, e o psiquiatra, a gente elaborou um plano para eu sair da CLT. Porque daí eu entendi que, para mim, funcionava ficar só na clínica. Porque eu conseguiria ter os ajustes de horários. Porque do jeito que tava, não dava. E aí, você não era Mulher Maravilha, não ia conseguir dar conta de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, eu saí, né, fiz o plano ali, entre aspas, de carreira, né, para poder fazer essa transição. Gente, foi um parto, assim, para eu poder largar o trabalho, porque eu tava lá há 9 anos. Eu fazia tudo. E querendo ou não, era uma segurança, né? Total. E isso era um ponto muito, muito delicado para mim, né? Esse processo de sair de algo que era seguro. E aí, mas daí eu fui, né? Fui entender, por isso que eu falo da terapia para mim. Em vários momentos ela foi muito importante. E aí fiz, né? Enfim, saí. E aí, quando eu saí, que eu fiquei só na clínica, que daí é o empreendedorismo, né? Eu fui entendendo que o empreender era libertador. Foi libertador para mim nesses aspectos, né? De ser dona da própria vida, de poder olhar para esse universo. E aí eu comecei, porque daí na faculdade não ensinam, né, sobre empreendedorismo, nem, né, de forma nenhuma. E aí a faculdade da vida, né? E aí eu comecei a me interessar muito pelo universo do empreendedorismo. Então eu comecei a fazer muitos cursos, participar muito de network, de empreendedorismo, até mesmo dentro da psicologia. Então, fui para encontros de psicólogos, com mais de 200 psicólogas que falavam sobre negócios em psicologia. Porque psicologia, agora, não sei se é porque eu abri, né, a cabecinha, mas ainda tem muitas restrições em relação a isso, né? As pessoas ainda têm uma mente muito fechada em relação a você ter um negócio, principalmente um negócio lucrativo em cima de psicologia, porque vem muito dessa questão do assistencialismo, né? Da questão do social, de você não poder fazer dinheiro em cima da psicologia. E a psicologia é uma profissão, né? Exato. Como qualquer outra. Então, eu tive que reestruturar muito a minha cabeça em relação a tudo isso. E aí foi onde eu fui me apaixonando pelo empreendedorismo. Não só dentro da psicologia, como em outros, né? Que daí a gente vai... Tomou injeção, né, do empreendedorismo. Né? Mordeu o bichinho do empreendedorismo. E aí eu fui me apaixonando e daí adoro e amo. E aí hoje eu auxilio muitas das minhas pacientes, acho que 90% das minhas pacientes são empreendedoras. Que bacana. Que daí eu acaba... Porque a gente fala muito dentro da psicologia isso, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Exato. Que a gente precisa lidar também. Então, acaba vindo muito e se conectam muito por conta disso, né? Porque daí eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre saúde mental, sobre empreendedorismo, principalmente feminino, né? Porque eu me conecto muito com esse universo. E aí as pessoas acabam vindo por conta disso. Então, eu adoro. E atualmente sua lista de pacientes é todo em torno de mulheres empreendedoras ou não? Não, eu atendo mulheres, né? O meu nicho é fechado com mulheres. Mas aqui, eu pensando, todas são empreendedoras. Todas são empreendedoras. Que legal. Isso é Sim, muito bacana. Mas é gostoso. E tem alguma dor, assim, que você percebe em comum em todas elas, que é voltado, assim, que você percebe que vem por conta do empreender, por exemplo? Do fato de estar empreendendo ali, aquela pressão do dia a dia, assim. Alguma dor que elas têm em comum ou não? Eu acho que essa questão, por exemplo, dessa parte da segurança, dessa questão financeira, pega um pouquinho. Pesa, né? Pesa. Essa questão de querer fazer tudo, né? Da gente, eu acho que quase que é meio enrustido, né? A gente querer ser Mulher Maravilha. E aí, pelo fato de você não ter um horário a cumprir, você acaba não dando limites. Sim, né? sim. E aí, qualquer hora é hora de você trabalhar. Só que isso
pesa Isso no pesa. final, né? Essa questão de limites, você falou e é importante a gente tocar também nesse assunto. Porque quando a gente é empreendedora, parece que a mentalidade da gente fica no sentido assim, eu preciso responder o cliente a todo momento, ele me mandou mensagem, Isso. eu não posso deixar ele esperando 30 minutos. E aí, se a gente não ensina ao nosso cliente, não só ao nosso cliente, né? Todas as pessoas, isso é da gente, que nós temos horário para as coisas, ele vai aprender que a gente responde a qualquer tempo. Então, por exemplo, às vezes o cliente vai mandar mensagem para você no domingo, 10 horas da noite. E se o WhatsApp é o mesmo do teu pessoal, você tá online domingo, mas você não tá trabalhando domingo. Você não tem obrigação, você vai responder ele no teu horário de serviço, de trabalho. Isso é muito importante, ter essa diferenciação, né? De tipo assim, esse horário eu tô trabalhando, esse horário eu estou descansando, né? Então, essa questão do limite é muito bom a gente trazer, sim, porque isso também é um ponto que pega. No sentido assim, eu preciso trabalhar, eu preciso do cliente, então ele não pode me esperar. Não, ele pode te esperar, não tem problema. Ele não vai desistir de você porque você vai responder ele na segunda-feira, 9 horas da manhã. Parece que você tá sendo falha, né? Se você não responder, e aquela autocobrança de que eu preciso, porque senão eu vou perder o cliente, aquela ilusão que... E é exatamente uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Porque o cliente fica pelo trabalho bem feito que você faz, não pelo horário que você tá respondendo uma mensagem, né? Exatamente. Pelo bom atendimento, pela educação, pelo respeito, por tudo isso. E eu falo assim, o cliente, ele sente o teu desespero. Todo mundo sente o desespero. Não adianta a gente falar que não, porque sente. Então, responda ele no dia certo, no horário certo, com educação, com respeito, né? E tá tudo bem. Eu falo assim, é lógico, né? São situações muito distintas, mas os meus pacientes, eles me mandam mensagem em caso de emergência no final de semana. Se é emergência, realmente. Agora, se é coisa do tipo, alguma coisa aconteceu que ele tá, né? Se ele tá tendo uma crise, algo do gênero. Mas daí é uma profissão que eu escolhi que tem entre aspas, um plantão. Mas tem pacientes, às vezes, que me mandam mensagem, por exemplo. E as meninas sabem, eu desligo a minha internet 10 horas da noite. É verdade. Eu desligo? Não. Por quê? Porque os meus pacientes, eles não têm casos emergenciais. Não tem, por exemplo, ideação suicida, nada do gênero que são questões emergenciais, né? Então, são situações que a gente pode resolver no tranquilo. Não tem ninguém em estado crítico, né? Tanto que eu estou de férias. Não tem ninguém em estado crítico. Mas se tá numa semana que eu sei que eles estão meio difíceis ali, eu mando uma mensagem durante a semana. Tipo, e aí, tá tudo certo? Tá tudo bem? Mas é no meu horário. E eles já entenderam isso também. E aí, se eles têm uma emergência, eles me mandam. Isso é muito importante. E aí é aquilo, né? Ou você aprende no amor ou na dor, né? No meu caso, aprendi na dor mesmo. Também passei por um burnout, foi muito difícil. E só quem passa, né, pra saber, porque muita gente ainda acha, nossa, né, que é frescura, não é? E Deus me livre, é uma coisa horrível, horrível. E é aquilo, quanto mais você ama o que você faz, mais você está propícia a ter. Por quê? Porque você não estabelece limites. Exatamente. Você vai, só vai. E uma hora o corpo fala assim, você quer ir? Então tá, eu não vou. Se você não parar, eu paro você. E aí para. E para legal. E para mesmo. O dela foi até pior do que o dela foi bem pior que o meu. Exato. Porque ainda além do burnout, tive transtorno conversivo. Mas outra hora a gente fala sobre isso. Exato. E voltando agora ao empreendedorismo. E a gente sabe aqui que não é só uma empresa, né, que você quer, que você está administrando. E a gente sabe que não é sozinha, outras. Como que é essa coisa de sociedade? Lidar com os parceiros. Isso! Como que é? Conte-nos, né? Vamos ver se é com todo mundo, né? Gente, eu falo assim, sociedade é bom.
Eu acredito, assim, que a parte da sociedade, ela vem, assim, numa complementação, né? Eu acredito que vem muito num complementar. Só que não é pra todo mundo. Eu acho que eu não vou falar que é igual casamento, porque não é, né? Porque casamento, às vezes, a pessoa quer casar, deixa a pessoa casar, gente. Deixa a pessoa casar, deixa a pessoa testar, não tem problema. Mas eu falo assim, a sociedade, ela vem de uma complementação. Eu acredito que... E eu acho que eu sou muito assim. Aí é uma característica minha, as meninas também já me conhecem. Eu gosto muito da conversa. Acho que tudo a gente precisa resolver na conversa. Às vezes, na hora, você tá muito irritado, não vou conversar. Porque às vezes você vai falar coisa que não deve, né? Porque a gente tá... Passa do ponto, né? porque eu falo assim, nós temos uma questão muito instintiva. Então, é natural. Se você tá sob ameaça de existência, digamos assim, o teu corpo, ele emana e você quer se proteger. Então, às vezes, você vai falar coisa que não deve falar. E depois você vai ver, nem era aquilo, Nem né? era aquilo. Então, assim, respira. Como eu brinco, dá 24 horas que passa a emoção, né? Exato. Assim, esse instinto mais aflorado. Porque daí o teu organismo vai entender que você não tá em perigo. E aí você consegue conversar. Então, eu sou muito da conversa, né? Eu acho que senta, conversa, pensa um pouco, né? Tem hora que às vezes a gente, né? Acontece algumas coisas, não, deixa eu pensar. Daí eu penso um pouquinho, não, agora eu consigo falar alguma coisa. Porque aí é meu, né? Eu sou uma pessoa explosiva. Naturalmente, eu sou uma pessoa raivosa. Eu brinco do docinho, mas assim, eu sou uma pessoa, né? Não muito pacienciosa, isso é da minha característica. Da sua personalidade, da minha né? personalidade. Eu sou assim. Só que é aquilo que a gente acabou de falar, eu sou uma pessoa adulta, né? Então eu preciso ter controle sobre o que eu falo, sobre o que eu penso. Não dá pra eu fazer igual criança, né? Não dá. Então a gente precisa ter esses processos de autoconhecimento e, consequentemente, de autocontrole. Então, por exemplo, quando eu sei que eu tô em dias que eu tô mais irritada, e mulher tem disso porque, né? Meu Deus, a gente passa... 30 dias que a gente não tá os 30 dias iguais. Diz que é 15 ou é 10 dias. É 15 dias de um jeito, os outros 15 de outro. Exatamente. Então, Ou é 5 eu é 5. diariamente. Você tá boa? Porque eu tá cada mergulhão flash, como diria o meme. Porque, assim, cada hora quase que eu tô de um jeito, dependendo. Dependendo da semana, Dependendo né? da semana. Então, assim, eu tenho tido muito essa auto-observação. E eu acho que a questão da sociedade me trouxe muito isso também. Porque daí não é só você, né? Você tem que lidar com outras. Então, né, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho... A psicologia sou eu, sozinho. Eu e Deus, como diz o outro, né? Mas aí nós, né, temos o podcast, temos mais 3 empresas que tá em andamento. E tem mais planos de outras. Então, assim, tem umas aí. Mas, assim, tem muito desse complemento. E aí eu acredito, assim, quando a gente é sócia há mais de um ano, né? Eu acho que a gente começa a entender muitas coisas, às vezes só do jeito que a pessoa tá. Né? Eu e a Dai, a gente já tá na sociedade desde 2023? Acho que 2023, né? E aí, por exemplo, tem coisas que às vezes a gente, tipo, uma respirada diferente, a gente já sabe. Você já sabe, é igual um casamento. Igual um casamento, isso que a gente tem que morar junto, né? É. Mas assim, você já sabe, às vezes a gente vai fazer uma reunião, alguma coisa assim, com parceiros, com possibilidades de negócios e tal. E às vezes a pessoa fala alguma coisa, e aí às vezes a gente volta no carro junto, a gente já fala, cara, não deu bom. Ou tipo, nossa, deu muito, sabe assim. Então a gente já tem essa afinidade muito, muito grande. E isso é muito bom, né? Então acho que esse processo, assim, de ir se entendendo, se conhecendo, é bacana. Assim como também a gente precisa entender quando não vai dar certo, né? Porque eu também já tentei a sociedade com uma outra amiga, que é muito minha amiga, muito amiga mesmo, e também não deu. E tá tudo bem. E a amizade continua a mesma, que a gente tem grupos, a gente sai, a gente conversa, a gente bebe, e tá tudo bem, entende? Acho que é esse o processo, você entender também
se vai dar e se não vai Se dar. vai dar match ou não. E a ideia da empresa era excelente, né? Só que, infelizmente, não deu. E tá tudo bem, sabe? Acho que isso é um nível de maturidade também. De você entender que por mais que a sociedade não deu certo, não quer dizer que a amizade não vai dar. Né? Então, Sim, são acho que coisas são coisas totalmente né? diferentes. E a nossa sociedade, a minha sociedade anterior, deu certo por um tempo. Mas chegou num nível que a gente entendeu que a gente queria coisas muito Bem diferentes. E o estilo de vida, no sentido da vida que a gente queria pra gente, era diferente. E aí não tem como, porque isso é importante também. O estilo de vida, no sentido... o que você almeja para daqui 5, 10 anos, em relação à sua sociedade, precisa estar muito, muito próximo. Não precisa ser a mesma coisa, porque não vai ser a mesma coisa. Mas precisa estar próximo. Porque a gente fala, mas é igual casamento. Se não tá alinhado, não vai para o mesmo lugar. Né? O propósito tem que ser o mesmo. Exatamente. Né? E aí as ideias são diferentes e você vai somando, né? Exatamente. Você vai somando. Quando começa a não somar, aí os caminhos são diferentes, aí não adianta você ficar ali tentando. Não, e a gente tentou, acho que até por conta da amizade, né? A gente acabou insistindo. E aí, por um ato falho meu, a gente fala ato falho na psicologia, quando a gente faz uma coisa sem perceber que fez, sabe? Assim, de instinto. E aí eu me toquei, falei, cara, não. Eu fiz sem perceber que fiz, mas é porque era alguma coisa que, tipo, não dava. Aí a gente sentou, conversou, alinhou. Ela ficou chateada comigo por um tempo, normal, né? Acontece. Mas a gente se alinhou, deu tudo certo e vida que segue. É porque a gente também tem, até por instinto mesmo, de amizade, querer insistir em algo porque é sua amiga, ou então é porque é seu parente. Às vezes você vai fazer uma sociedade com parente, né? Uma pessoa que você gosta muito, mas essa pessoa não tem a mesma visão que você. Isso, e você fica batendo naquela tecla, né? Pra não, né? Vamos. Mas aí você chega num momento que você tem que decidir, ou você vai ficar parada igual a pessoa, ou você vai para onde você quer, ou então você vai ser levada pela outra pessoa. Exatamente. Por caminhos que não é o que você né, quer para você mesmo. Se você quer para você um próximo nível, um nível a mais, subir ali na escada, e a outra pessoa não tá... Porque tá tudo bem a pessoa não querer, né? Não querer se desenvolver, não querer buscar conhecimento, não querer crescer. Eu falo que em umas parcerias que eu já tive, só que assim, eu aprendi que o problema estava em mim, no sentido de que eu sou muito daquela assim de entusiasmar a pessoa e levar a pessoa e vamos. Acho porque que é do signo, né? Então, e é assim, tipo assim, eu quero subir de nível, eu quero subir de novo, e quem eu gosto eu quero levar comigo. Isso. Mas entender que nem todo mundo quer ir pro outro nível, como você quer, como você tem esse entusiasmo, né? E tá tudo bem. Você não tem que ficar insistindo ali, que nem uma mãe que fica insistindo pro filho alguma coisa, assim, né? E eu falo assim, amiga, às vezes a gente quer ir pra Maringá, por exemplo. E aí a pessoa quer ir pra Curitiba, você entendeu? O nível que a gente quer, vamos fazer um exemplo. O nível que a gente quer é Maringá e a pessoa quer ir pra Curitiba. Não quer dizer que ela não quer subir, mas ela quer subir pra outro nível. Pra outro nível. Entendeu? E eu também demorei pra entender isso e aceitar isso. Porque daí na minha cabeça era do tipo assim, cara, eu quero, né, eu tô indo e tal, não sei o quê. Principalmente essa questão dos networks que eu comecei a fazer, desse processo de aprender, de começar, né, ir pra fora e tal, viajar. E aí eu falei, não, mas espera, isso é meu. É a Tamara que quer. Não é a fulana que quer, não é a Bárbara, não é a Dai. É a Tamara que quer. Então, e aí que eu falo que eu aprendi a fazer por mim, de novo. Aí é um processo, tipo, quase que diário. Você aprender a fazer por você. É você que quer. Né? Então, faça por você. Tá tudo bem. E eu faço assim que pessoas que têm esse perfil de entusiasmado, ele não faz isso só na sociedade, ou mas faz com amigos, faz com a família, faz com os parentes. Então, assim, falando sobre, tipo assim, trazendo a minha vivência. Demorei a perceber isso. Que era... gosto muito disso, desse entusiasmo em mim, mas que pro outro, às vezes, pode ser uma... Como é que eu vou explicar?
ser rejeitado, porque, Sim, né, tipo, isso assusta. Assusta. Então, assim, quando isso que é muito importante, fazer terapia, buscar autoconhecimento, porque através disso você vai observar suas falhas para você dar o próximo passo de uma Sim. forma diferente, entender Sim. que tá tudo bem, que enfim, né, bem sobre E entender isso. também que tem pessoas, com alguma pessoa, você vai conversar sobre uma coisa, com a outra sobre outra, não é? Exato, Cada uma vai ser exato. diferente. Porque daí é a mesma coisa, você vai querer conversar com ela sobre Curitiba ou sobre Maringá e ela tá no oposto. Sim. Então não vai dar certo a conversa. E então a gente pode o quê? Buscar o que há em comum entre cada uma, né? E Exato. não Ter um querer equilíbrio, né? isso. Não querer que o que você vai fazer, nossa, não, porque o que eu vou fazer, meu Deus, né? E daí achar que todo mundo tem que fazer aquilo. Não. Que acho que entra muito nessa questão do respeito, né? Do que o outro quer, do que o outro deseja, do que o outro que é diferente do que é o seu, né? Então acho que isso também eu aprendi muito com o tempo sobre isso, né? Até em outras questões, até mesmo questões familiares, assim. Eu até brinquei esses dias conversando com a minha mãe. Falei, cara, eu sou muito diferente em muitos aspectos da minha família. A Dai conhece a minha família toda. Então tem muitas coisas que eu sou muito diferente. E aí eu falei, eu preciso aprender mais a respeitar as diferenças, né? Porque a forma de pensar, algumas coisas e tal, eu tento, né? Eu falo assim, enquanto psicóloga, a gente sabe muito bem esse processo, mas aí enquanto pessoa, porque a gente não fica na persona de psicólogo o tempo todo, né? Você trava, porque daí você quer que a pessoa pense a mesma coisa que você, e você, né? Você faz esses processos, assim. E aí até você ir se livrando disso mesmo, né? De entender que tá tudo bem. Essa expectativa que você cria no outro. É isso. Parar de criar expectativa no outro. E eu falo assim, porque eu falo assim, eu brinco, como você acredita que o que você faz tá certo, né? O outro também, né? Cada um tem uma verdade, né? Cada um tem uma tem verdade. Daí você se empolga, você quer que o outro se empolga também, mas daí é a tua verdade, né? Não é a verdade do outro. Aí imagine você tentando falar a sua Né? verdade e o outro tentando a verdade dele, vai virar o quê? Meu Exatamente. Deus Vai do virar céu. discussão. Lógico. Vai virar discussão. Claro. Se você quiser impor a sua verdade no outro, o outro quiser. É que nem jogo de futebol. Você torce pra fulano. Não, você tem que torcer pra ciclano. Você tá errado. Dá discussão, dá briga. Dá ruim. Olha, mas uma coisa que eu aprendi em terapia, gente, foi... Hoje em dia eu tenho preguiça, real, preguiça de debater qualquer coisa, não, sabe? isso também. Nossa, Isso também. nossa, não, só... Ai, é tão... Às Leve, vezes meu né? marido fala, nossa, mas você não vai falar nada? Não sei o que. Eu tô com preguiça. Eu tenho preguiça. Recuso. Eu Preguiça. tenho algumas coisas que eu ainda não dou conta. Assim. Não, Acho que eu me ando sobe, bem preguiçosa assim. Que é da ultimamente. personalidade. É da né? personalidade, eu acho, assim, sabe? Que tem coisas que eu não... quando eu vejo, já tipo... Puff, Já vai. daí eu sei que vai virar, aí depois que eu falei que eu vi que... Sabe aquele Eu me eu falo identifico com aquele, isso. aquele memezinho daquela mulher, daquela menininha que tá pegando Ai, fogo, sim. eu só dei a minha humilde opinião, mais ou menos. Não é? Às vezes a gente tenta controlar, mas de repente você solta, nem que for uma frase ou uma E palavrinha foi, ali, tipo, porque, foi muito... Pronto. Foi tipo assim, suficiente. é mais forte do que você. E aí, tipo, o negócio começou a pegar fogo, daí você tá igual aquele meme da menininha. Eu vou achar aquele meme pra mandar no nosso grupo. A menininha olhando assim, tipo, só dei a minha humilde opinião. E tá desse jeito, entendeu? É mais Exato. forte, tem coisa que é mais forte. Mas isso é questão da personalidade, de É. você se aceitar também, tá tudo bem, você dá essas e tá tudo certo. Aí você aceita as consequências Aceita também, também, né? tem que Porque saber daí lidar. tem que saber lidar depois, que o negócio pegou fogo, daí você tem que saber lidar com o fogo que veio. Exatamente. É. Não tem o que fazer. E conta pra gente o que não te contaram sobre o empreendedorismo, sobre a sociedade. Não te contaram isso, Tamara. Te esconderam. Que me esconderam. Ai, Deus. Olha, eu tava né, que ia ser bom. Não falaram pra mim que eu gosto, de verdade. De Olha. coração. Eu tava até conversando, né, falando de titia, né, a gente brincando de titia babona. Eu tava conversando com a minha sobrinha exatamente sobre isso esses dias.
dessa questão do empreendedorismo, né? Eu falei pra ela, falei assim, não é fácil, né? Não vamos falar aqui, não vamos romantizar, porque não é fácil. Né? Essa questão, igual a gente comentou, de segurança, da questão financeira, isso pega, né? Você tem que ter uma organização financeira, uma gestão ali de tempo, de tudo ali. E é você, né? Sim. Mas eu falei pra ela, eu falei assim, mas é gostoso, é bom. Eu falo assim, eu acho que eu, assim, aquela frase bem clichê, nasci pra isso, sabe? De gostar mesmo, de verdade, assim. Lógico, não é fácil, não é tranquilo, não é igual, né, o memezinho. A gente trabalha 24 horas por dia, a gente sonha com o trabalho, a gente tem dia que você quer jogar tudo pro alto, sair correndo e não sei o quê. Mas eu gosto, de verdade, eu gosto, assim. Tanto que teve várias, né, pela minha área da psicologia, sempre tem concursos, né? Uhum. E, gente, eu não tenho vontade nenhuma de fazer concurso. E é uma coisa que é estável, que é segura, que você, né, às vezes tem a questão de horas, menos horas. Não tenho. E as minhas amigas, que, né, a gente tem um grupo, prestam, vão, fazem, querem isso. E eu não tenho essa vontade, por mais que seja desafiador. Então, acho que é isso, assim. Talvez Não- porque sua alma é uma alma de movimento, Pode né? ser, pode ser. Então, acho que é isso, assim. Não me contaram que seria tão gostoso. Não que É não muito seja bom desafiador, isso. mas é Lógico. gostoso. Igual eu falo assim, pra mim é gostoso. Esses dias eu tava refletindo sobre o empreendedorismo, quando fala que empreender não é pra todo mundo. Eu falo que não é pra alma que gosta faz de ficar... sentido. É pra alma de movimento, que gosta de movimento, que gosta de mudança, que gosta de alteração, que gosta de recomeçar, Isso. que gosta de conhecer outros lugares, outras pessoas, que gosta de... Porque se é uma pessoa que gosta de estar mais com ela, é mais, né, introvertida. Não diria até introvertida, mas assim... Eu digo sou introvertida. No sentido assim de... Que não gosta muito de movimentação. Sim, isso. Gosta mais... Aí talvez não flui tanto, quanto pra uma alma que gosta de movimento, que gosta de estar no meio de pessoas, enfim. Eu falo que também tem muito a ver com a zona de conforto. Porque ela é quentinha, ela é gostosinha, né? Você já sabe o que vai acontecer, tá sempre ali, né? Mas aí... Ela é confortável por ser conhecida, né? Isso, porque não tem nada, não tem nenhuma surpresa Sim. pra você, né? E então, eu penso assim, sabe? Que tem pessoas que às vezes não tenta por conta da zona de conforto mesmo. Por quê? Se te tirar dessa zona de conforto, você vai ter que Se mover. se mover. E o Se mover empreendedorismo não muito. tem zona de conforto. Não tem gente. zona Eu de sinto conforto. muito em te Não dizer tem. isso. Não tem. É movimentação o tempo todo. E é uma surpresa por dia. E aí, é até o que a gente tava falando, acho que teve um episódio, nas gravações agora, que a gente tava conversando e daí, não me lembro, acho que foi uma entrevistada que falou isso, sobre você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes, né? Sim. Então, como que no empreendedorismo você quer, porque é lógico, a gente sempre quer alcançar algo a mais, né? E fazendo sempre as mesmas coisas, como que vai ter um resultado diferente? Não tem como, simplesmente não acontece. É uma frase do Einstein, né? Que fala que é loucura você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. E é bem isso mesmo, não tem como você fazer. E eu acho que no empreendedor... E talvez eu nunca tinha pensado por esse teu ângulo aí da alma, Movimento, de que gosta de movimento. Mas Essa minha alma, tô precisando dar uma Uma sossegada na tua alma. sossegada, né? Falar, não quero falar, filha. Mas é bem isso, assim. E o empreendedorismo é muito isso, né? E realmente, se você é uma pessoa que você é uma pessoa da tranquilidade, não empreenda. Porque não sossego você esquece. Eu acho que até quem tem, tipo, mesmo num patamar muito grande e tudo mais, mesmo assim você tem, porque é da pessoa, né? Eu acho que essa agitação, pensar de coisas diferentes e tal, acho que tem muito isso. Porque você tá sempre vendo coisas novas, você tá sempre procurando mudanças, você tá procurando soluções diferentes para problemas iguais ou Exato. problemas novos que surgiram. Então, acho que isso acho que até é isso que me motiva, assim, que é gostoso.
Vocês sabem que eu sou muito de ficar refletindo as coisas. Só que tem uma coisa que vocês não sabem, que eu gosto de escrever frases, né? Às vezes eu escrevo frases assim, tem uma frase que eu falo que pra mim, serve muito pra mim. Que é pra empreender, e não só empreender, na vida pessoal também. Ter uma visão de águia, voar como águia, dançar como vento nas coisas e fluir como a água. Porque é bem isso. Você tem que estar em movimento para as coisas acontecer ou para você saber lidar, ser resiliente com as situações que vêm, né? Uhum. Porque vem, né? Vem. E não é pouco. Não é pouco. Mas é gostoso, eu falo assim. Eu até tava conversando com a Luísa, né, que é minha sobrinha, eu falei assim, agora nessa época, né, o pessoal atrás de 13º, né, férias remuneradas e tudo mais. Aí eu falei pra ela, falei assim, mas é tão gostoso o empreender, assim, que você pode... eu acho que eu sou apaixonada por empreender. Eu só acho também, sabe? Teve alguém que te influenciou a empreender? Da família, ou amigos, ou não? Foi algo seu mesmo, algo dentro de você. Amiga, acho que assim, o meu pai, ele teve uma empresa há muitos anos atrás. Quando eu tinha uns 8 anos, eu acho. Ele começou essa empresa. E ele teve essa empresa até os meus 15, 16 anos, mais ou menos. Ele teve, depois veio a falência, né? Infelizmente ele acabou falindo, enfim. Mas eu tive essa coisa. E a minha mãe é muito empreendedora. Ela tem essa base empreendedora, assim, ela é dela. Então, tanto é que com a falência do meu pai, a gente teve muita dificuldade financeira mesmo, assim. Foi um período muito complicado em casa. E aí a minha mãe já fazia salgadinhos para vender. E aí ela intensificou os salgadinhos e a gente foi pra feira para vender salgadinhos, né? A gente mora em Piabiru, então começou uma feira, a gente vendia na feira, vendia nas empresas, assim, 3 horas da tarde, ia vender. Então, assim, minha mãe tem essa via empreendedora muito grande, assim. E aí o meu pai, depois da falência, não empreendeu mais. Acho que traumatizou muito, né? Não só ele, né? A família toda. Mas, então eu tinha muito medo do empreendedorismo por conta disso, né? Por conta desse trauma da falência. Acho que até por isso a questão de sociedade para mim foi um pouco... Eu ressignifiquei a questão societária por conta disso, porque a falência foi por uma questão societária, né? Não foi uma falência simples assim, porque tinha um sócio, enfim. E aí, então acho que é disso, sabe? Meu pai realizou um sonho, que era a empresa, não deu certo, mas ele realizou o sonho, deu certo enquanto durou. Entendo. E a minha mãe tem essa veia empreendedora, assim. Minha mãe, tudo que ela vê, que ela acha que dá pra fazer, ela faz. Principalmente questões de comida, né? Que ela cozinha ela demais, ela gosta. Então, tem isso, assim. Só que eu realmente nunca achei que eu fosse pro empreendedorismo. Eu acho que ficou muito guardado, assim, sabe? E aí, quando eu me vi nessa situação doente, psicologicamente, eu acho que eu vi que era uma alternativa. Falei, bom, se a gente, né, se eu ajudei minha mãe na época a fazer, por que não? Então, aí acho que eu fui por esse caminho, assim. Então, deu certo. Aproveitando, né, já curte, compartilha, envia aqui para várias mulheres. E falando de sua mãe, né, Dona Tânia. É verdade, lá, assisti todos. Isso, Ama. que ainda empreende já, né, com as geleias deliciosas. Boa. E aí, ó, você ainda tá perdendo tempo, né? Então, Ela tá com 60 anos. gente, olha que Voltou exemplo. a empreender aos Voltou a 60. empreender. Sim. Então não esqueça, siga a gente nas redes vizinhas e comenta aqui com a gente também, né? Se você é empreendedora, se não, se está pensando em empreender, porque a gente gosta de saber também, não é, meninas? certeza. Exatamente. Muito bom. Isso. Pergunta. O que você acha agora como psicóloga? O que mais adoece uma mulher? Os fatores externos, a cobrança externa ou a cobrança interna dela mesma? Eita. Eu acredito que depende muito. Porque, assim, uma coisa tá interligada com a outra. Em muitos momentos, né?
Porque, por exemplo, se a gente for pegar um histórico familiar de uma criança que foi muito cobrada, né? Isso fica enrustido nela, mentalmente. Então, aquela criança que, por exemplo, você precisa ser boazinha, você precisa ser quietinha, isso é feio, não faz isso, se comporta. Sabe essas coisas que a gente fala naturalmente para criança? Isso vai enrustindo na criança. E aí, depois da vida adulta, muitas vezes isso volta para ela como vozes da própria cabeça que não é dela, né? Alguém que colocou ali quando ela era criança. E geralmente é assim. Só que também, dependendo do contexto que ela vive, isso tem uma cobrança externa, né? Seja de um companheiro, seja de um ambiente de trabalho. Então, depende muito de como essa mulher lida. Eu costumo dizer que a mais difícil de lidar é a que é interna. Porque quando é externo, você sai do ambiente. E agora interno, A como é interna, que como é que sai, você né? sai de você? Né? Então, se você não faz um processo de terapia, se você não faz um processo de autoconhecimento, fica bem mais difícil para você lidar com isso. Porque daí a gente brinca, né? Aquelas vozes da cabeça que ficam ali martelando, do tipo, você não é capaz, você não vai dar conta. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não se permitem descansar. Estão esgotadas, estão cansadas e não se permitem descansar. Né? Então, não deitam à tarde, não, sabe assim, aquela coisa que precisa estar aquela rotina frenética, porque ela não pode simplesmente parar para descansar. Então, Ela não tem esse direito. é como se ela não tivesse esse direito, exatamente. Então, provavelmente, isso vem de lá de trás, só que ela permaneceu com isso na cabeça. Então, não tem mais ninguém cobrando ela. Só que na cabeça dela, ela não pode. Ela tem que estar sempre naquele movimento, ela tem que estar sempre fazendo coisas e tal. Então, esse processo do interno, que daí pode ser coisas que sejam crenças que foram embutidas, que é o que a gente chama, né, de crenças limitantes, que veio de familiares, ou pode ser coisas que sejam realmente crenças dela, né, que ela tem isso com ela. E aí, isso para ser resolvido é só realmente em processo terapêutico. De processo de autoconhecimento, enfim, só a partir do momento que ela começa a olhar para ela. Porque eu falo assim, tem muitas coisas que a gente acredita que não é nosso. Que veio, que é crença de pai, crença de mãe, crença de professor, crença de um monte de pessoas que a gente conviveu na infância. Vovó, tio, tia, que a gente conviveu na infância, que colocaram para nós, que a gente acredita às vezes até hoje. Fica carregando aquilo, que né? não é nosso. É de alguém que pôs ali dentro. E aí, quando você vai investigando, né, dentro do processo terapêutico, você vai vendo que não é do paciente. É de alguém que colocou ali, e aí ele acredita tão fielmente nisso, e aí você começa a questionar, você começa a ver, e aí a gente brinca, né, começa a dar os atos falhos, no sentido de que ele fala uma coisa, mas ele pensa, sabe assim, não encaixa. Porque não é dele aquilo lá tá enrustido nele. E aí você vai dissolvendo, né? Você vai conseguindo lidar com isso. É por isso que às vezes as pessoas começam a fazer terapia e daí os familiares falam assim, nossa, mas você mudou, né? Tá diferente. Sim, porque você tá sendo você. Literalmente. Exato. Então, assim, essa cobrança interna, ela é muito forte, né? E a questão das crenças também é algo que nos limita, que às vezes você vai deixar de empreender, vai deixar de fazer alguma coisa que você tem vontade. Às vezes passa eu falo, é um sonho passageiro, né? Porque a pessoa só, se eu pudesse. Mas pode, né? Pode. Mas, infelizmente, às vezes tem essas crenças. E processo de terapia, de autoconhecimento, vai poder te ajudar muito e você realmente acreditar que é possível, que tudo depende de nós mesmos e não de outras pessoas, né? Exatamente. Bom, Tamara, caminhando agora para o final, já sabemos que temos o nosso quadro que tira algo do closet. Que nós vamos tirar do closet hoje? Então, já sabemos que temos a bolsa, que é onde carregamos
os pesos, né, da nossa vida, vamos colocando coisas ali, essas crenças, essas sabotagens, né? Várias coisas que a gente carrega nessa bolsa e a gente precisa retirar. Depois temos o sapato, que é o quê? O nosso caminhar, né? A nossa caminhada, a jornada ali, esse processo de você caminhar, às vezes ter que parar, às vezes ter que voltar um pouquinho, mas continuar sempre. Temos o lenço, que são as nossas vulnerabilidades, o momento da gente parar, refletir, às vezes chorar o que tiver que chorar e depois bola para frente. Temos o sutiã, que é o que sustenta ali nós mesmos, invisível, que não está aos olhos das outras pessoas, né? Que fica escondido, mas que às vezes está apertando, tá ali sustentando algo que a gente pode retirar da nossa vida. E o blazer, que é a parte do sua imagem. Então, nem sempre o que a gente está vestindo está demonstrando quem realmente a gente é ou o que a gente está passando naquele momento. Então, qual desses 5 itens você vai escolher? Eu vou tirar o sapato. Sapato. Não só porque eu amo sapato, né? É isso que eu ia falar. Esse foi bem clichê, hein? Foi, né? Eu amo sapato, gente. Eu sou viciada em sapato. Mas não por isso, porque eu acredito que o sapato, pra mim, né, nesse contexto, assim, é algo que eu precisei lidar muito com esses processos de caminhada, sabe? De entender que preciso parar, de entender que eu preciso diminuir o ritmo, de mudar, às vezes, um pouquinho a rota pra chegar no destino. Parar de correr, andar um pouquinho, né? Descansar. Exato. Que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, por isso, da escolha do sapato. Ótimo. Bom, e a frase que veio junto com o sapato foi: ninguém te derruba quando você sabe pra onde vai. Uau. Eu discordo um pouquinho. Eu acredito que uma pessoa que tem poder de, entre aspas, derrubar é a nossa saúde mental. Porque mesmo a gente sabendo pra onde a gente vai, se a gente não tá bem o suficiente, a gente derruba. E derruba feio. Derruba feio. E pra voltar, exatamente. é difícil. Então, às vezes a gente quer ser forte demais, quer performar demais. Eu não sou muito fã dessa palavra, mas sabe assim, que quer demais, e às vezes a gente esquece de cuidar da gente. E aí sim, as pessoas, nós mesmos temos poder de derrubar. Igual a gente comentou mesmo hoje, né? A nossa mente, eu falo que ela é um ser muito inteligente. Então, ela pode realmente falar, não vai. E ela derruba. Então, eu acredito que não. Mesmo você sabendo para onde você quer ir, você parar, você descansar, tá tudo bem. Não é indo muito rápido que você vai chegar lá. Às vezes, você indo mais devagar, você vai chegar com muito mais saúde, com muito mais disposição e no tempo que você precisa chegar. Exato. Perfeito. Isso aí. Ótimo. Porque realmente você pode cair sim, de várias maneiras, mas o importante é se levantar. Exato. Né? Se levantar. Então, hoje foi o nosso papo autêntico aqui com a entrevista da Tamara. Adoramos saber um pouco mais de você, as outras pessoas, a gente já conhece e a gente ama demais. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter contribuído um pouco com a gente e com as outras pessoas. Espero que a sua história inspire outras mulheres e que também parem para refletir se estão precisando, né, às vezes aí ir atrás de uma terapia, ir atrás de um processo de autoconhecimento, se às vezes acabaram de cair durante o caminho, né, estão precisando pegar um fôlego para levantar. Então, lembra, compartilha também aqui essa história com outras pessoas também, para que a gente possa levar esse empreendedorismo sem clichê para mais e mais mulheres. Um beijo para vocês e até o próximo Papo Autêntico. Beijo, tchau, tchau. Tchau.